Só pra me entender uma coisa aqui. O nível de agonia de vocês se compara mais ou menos ao nível de agonia que eu tenho? Por que que eu tô falando isso aqui pra vocês? Eu tenho 33 anos hoje. Mas cada dia que passa, eu penso que eu tô ficando um passo atrás, que já era pra me ter mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Hoje de manhã eu acordei numa agonia tão grande que, assim, pra mim, hoje é domingo, né? Pra mim, domingo, eu tenho que produzir alguma coisa. Só que aí, às vezes, eu me atropelo em algumas situações e eu quero resolver domingo, o que basicamente eu só consigo resolver segunda, porque eu penso que todo mundo tem que pensar igual a mim e querer agilizar algumas coisas e alguns aspectos. E isso daí, às vezes, me atrapalha. Aí, hoje de manhã, como eu acordo geralmente muito cedo, o que é que aconteceu? Eu peguei, calcei o tênis e fui caminhando para academia. Eu escolhi treinar numa academia um pouco mais longe porque eu faço o cardio no caminho. Então eu pego uns 4 quilômetros para academia, depois que eu termino de treinar, eu pego mais 4 voltando, então dá 8 quilômetros. Tá dando certo para mim, eu tô perdendo peso, eu já perdi mais de 20. Mas assim, falando do nível de agonia, o que que acontece? Cada dia que passa, cada momento que passa, cada vez que eu vejo algo novo sendo construído, uma oportunidade nova ou algo que eu identifico como uma oportunidade acontecendo, e se eu não tiver o dinheiro, o capital para fazer aquilo ali acontecer para mim também, não é que eu não fico feliz pelos outros não, tá? Eu fico, só que eu quero estar inserido no processo. Então, termina que eu crio uma sensação de ansiedade muito grande. Isso acontece em momentos excepcionais. Tem dia que não, tem dia que tá mais tranquilo, mas tem dia que eu entro numa paranoia retada. E aí, vamos lá. Eu, hoje, além dos sistemas que eu crio, né, além da fonte de renda que eu tenho através de internet, porque tem muita gente, tem, não tem, como é que funciona? Na internet tem como você monetizar de várias maneiras. Então, assim, seguramente eu digo para vocês que eu pago minhas contas com internet. E os carros que eu tenho, que são alugados na rua, são através de internet também que eu comprei eles. Né? Através de internet, através é, monetizar aquilo que você sabe fazer. Quando eu digo para você através de internet, às vezes você pega e faz algo muito bem feito aqui que o público da sua região não daria valor. E aí você consegue monetizar isso vendendo para alguém de outra região ou de outro país. E isso tem acontecido bastante comigo. Inclusive eu tô até em a finalização de uma negociação que tá me fazendo ficar bem feliz, se é que vocês me entendem. Mas assim, eu tô vendo que tá acontecendo. As coisas elas estão fluindo. Mas às vezes me dá uma inquietação, uma pressa, porque o mundo dentro da internet, eu acredito que seja um mundo de mentira, entre aspas. Por que eu tô falando para vocês de mentira? Porque nem tudo que a galera posta é realidade. E tem muita gente que termina criando uma sensação de atraso nas outras pessoas. Eu conversei com um amigo meu chamado Lucas recentemente, e a gente faz parte de várias comunidades, né? Comunidades de network, onde você termina encontrando pessoas que atuam no seu nicho ou em nichos diferentes, e essas pessoas elas terminam expondo as suas habilidades e seus resultados. Só que eu percebo o seguinte, velho, na internet o pessoal mente tanto que às vezes o cara ganhou mas ele fala que ganhou 10. E às vezes ele ganhou até 10, mas ele fala que ganhou 1.000. E assim sucessivamente. E o que é que isso ocasiona? Para o cara que está começando, para as pessoas, quando eu digo começando, não é que eu estou começando na internet. Eu já iniciei essa trajetória várias vezes, e aí, por algum motivo, por falta de foco, eu comecei a fazer outras coisas, mas eu sempre termino retornando para aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, estamos aqui novamente. E aí, o que acontece? Você cria a sensação de comparação, você começa a se comparar com um monte de gente, e isso aí aconteceu muito comigo. Tá? Às vezes você posta um vídeo, seu vídeo não dá 10 mil visualizações, não dá 30 mil visualizações, não dá 40 mil. Para, Paulo. Não dá 40 mil visualizações. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas você se compara ao resultado de alguém. E isso daí mais te atrapalha do que te ajuda. Beleza? Esse tipo de fenômeno que acontece na mente das pessoas, que inclusive aconteceu na minha e acontece às vezes também. Hoje eu me deparei pensando nisso. Eu passei por alguns prédios e eu vi, né, construções em andamento, coisa do tipo. Eu moro em Ilhéus, né, que é uma cidade que eu considero uma cidade muito bonita, por sinal.
E eu falei, caralho, velho, eu tenho que, perdão pela palavra, eu tenho que entrar nesse ramo de construção também, eu tenho que pegar e conseguir mais dinheiro nas minhas operações para fazer investimento nesse tipo de coisa, mas assim, eu acredito que tudo tem que ser no seu tempo, né? Mas mesmo acreditando nisso, às vezes dá uns picos de ansiedade, umas maluquices, coisas do tipo, que se você não parar, se desligar do mundo, dar uma relaxada, ir numa praia, ir numa academia, fazer alguma coisa desse tipo e se desconectar do excesso de resultado que você precisa, ou que você acredita que você precisa naquele momento, você trava. E já aconteceu comigo de eu buscar subir o nível de produtividade e passar uma semana procrastinando. Entendeu? Por quê? Porque meu cérebro, ele não conseguia me dar a dopamina que eu queria naquele momento, onde eu peguei meu sarrafo e subi demais para o que estava acontecendo. Se é que vocês me entenderam. Desculpe se eu fui, se eu não fui congruente no que eu falei. E aí, voltando, nessa brincadeira, nessa maluquice toda, hoje eu fui na academia e um amigo meu perguntou onde eu tava, eu falei, tô na academia. Aí ele foi até a academia, nós treinamos juntos e depois nós fomos na praia jogar uma bola. Eu postei até alguns stories aí, numa resenha, numa coisa bacana com o pessoal. Só que a gente começou a se comparar com pessoas que a gente conheceu no passado. Com pessoas que a gente conviveu no passado. Pessoas que eram da nossa vivência, que nasceram no mesmo bairro, que jogava bola junto, que faziam uma coisa, que fazia outra. Então, assim, não é menosprezando ninguém. Mas as primeiras comparações que nós devemos nos fazer não são com as pessoas que estão lá em cima, não. A gente tem que subir o sarrafo e se espelhar nessas pessoas que estão lá em cima. Mas para a gente saber se a gente está evoluindo ou não, basta você olhar. Se de onde você saiu tem mais gente, eu tô falando de quantidade, melhor ou pior do que você, e eu tô falando melhor em todos os aspectos, paz interior, qualidade de vida, financeiro e tudo mais. Porque se tiver mais gente pior, significa que você tá num caminho certo, você só não pode entrar numa zona de conforto. Mas se tem mais gente melhor do que você, então você tá errado e você deve rever as atitudes que você tem tomado para que você, como é que eu posso dizer para vocês? Para que você encontre um novo caminho para fazer com que as coisas deem certo. Mas nesse jogo de ansiedade e comparação, de toda essa maluquice que acontece, se você não parar e se desconectar em dado momento, você surta. Porque o tempo todo você fica achando, e isso é normal, é bom você achar que você deveria estar num patamar superior, mas dependendo do grau de, eu não sei, não é preocupação que diz, dependendo do que você faça para que isso aconteça, em vez de você avançar, você trava. Você tem que ver o que é que tá dando certo em sua vida, como foi que você fez dar certo, para que a partir do momento que você entenda qual é o processo que tá te trazendo mais resultado, você repita ele e você consiga monetizar mais, ou avançar mais, ou ter mais qualidade de vida e coisas do tipo. E assim, hoje eu me deparei com essa situação, eu não ia nem gravar vídeo hoje, porque geralmente eu só gravo vídeo quando quando eu me preparo, que eu faço alguma coisa assim, e na maioria das vezes não sai nem tão bom, né? Os vídeos que geralmente que mais engajam, ou que alguém comenta mais, ou que são mais enfim, que tem mais visualização, são os que eu não me preparo e que só falo o que eu quero falar mesmo, beleza? Mas tamo junto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal, curta o vídeo e responde um comentário que eu vou deixar logo abaixo desse vídeo. Isso deve fazer uma diferença muito grande pra mim. Valeu? Tamo junto, até mais.